O vento frio soprava através dos portões enferrujados do hospital abandonado, criando um uivo agourento que ecoava pelos corredores vazios. O grupo de exploradores urbanos estacionou o carro, admirando a silhueta sombria do prédio contra o céu crepuscular. Clara, a líder destemida do grupo, saiu do carro primeiro, segurando uma lanterna e um mapa antigo que detalhava a história do hospital. "Estamos realmente fazendo isso", murmurou Lucas, o cético do grupo, enquanto fechava a porta do carro com um estalo nervoso. Ele sempre teve dúvidas sobre essas aventuras, mas sua curiosidade e lealdade ao grupo o mantinham ao lado deles. Ao lado de Clara, Sofia, a médium sensível, segurava um talismã protetor, sentindo uma vibração inquietante no ar. "Algo aqui não está certo", disse ela em voz baixa, seus olhos percorrendo as janelas escuras do hospital. Era uma sensação que ela nunca ignorava, uma mistura de medo e fascínio que sempre a atraía para esses lugares. Dani, o fotógrafo do grupo, ajustava sua câmera, preparando-se para capturar cada momento desta exploração. "Prontos para a ação?", perguntou com um sorriso animado, tentando aliviar a tensão com seu entusiasmo. O grupo se aproximou da entrada principal, uma porta de metal enferrujada que rangia em protesto quando Clara a empurrou. O som reverberou pelo saguão vazio, ecoando como um aviso sombrio. Clara acendeu a lanterna e lançou um feixe de luz sobre os escombros e a poeira acumulada ao longo dos anos. "O lugar parece ter parado no tempo", disse Clara, sua voz baixa e reverente. Enquanto caminhavam pelo saguão principal, as paredes eram adornadas com grafites e antigos cartazes médicos. A sensação de abandono era palpável, e cada passo que davam parecia ressoar na alma do hospital, despertando memórias adormecidas. Sofia parou de repente, seus olhos arregalados. "Vocês ouviram isso?", perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Lucas revirou os olhos. Provavelmente apenas o vento. Mas Clara e Dani sabiam que Sofia raramente estava errada sobre essas coisas. Eles se entreolharam, uma mistura de curiosidade e apreensão em seus olhares. Clara sinalizou para que continuassem, mas agora estavam todos mais alertas, os sentidos afiados. Exploraram vários quartos, encontrando equipamentos médicos antigos cobertos de pó e fichas de pacientes espalhadas pelo chão. Cada nova descoberta trazia uma sensação crescente de que estavam sendo observados. O ar parecia mais pesado, e até Lucas começou a sentir um frio percorrendo sua espinha. Ao chegarem ao segundo andar, encontraram um corredor longo e estreito. O som de seus passos ecoava como um tambor rítmico, aumentando a tensão a cada momento. Foi então que ouviram o primeiro gemido. Clara parou abruptamente, iluminando o corredor à sua frente. "Alguém mais ouviu isso?", sussurrou. Dani levantou a câmera, pronto para capturar qualquer coisa em comum. "Vamos em frente. Estamos aqui para descobrir o que está acontecendo." Eles se aproximaram de uma porta parcialmente aberta, de onde parecia vir o som. Clara empurrou a porta com cuidado, revelando uma sala de enfermaria em ruínas. As camas estavam desfeitas, e papéis espalhados pelo chão contavam histórias de dor e sofrimento. "Isso é muito mais do que eu esperava", admitiu Lucas, sentindo medo se infiltrando em seus pensamentos. Sofia avançou para o centro da sala, seus olhos fechados enquanto tentava se conectar com as energias ao seu redor. De repente, abriu os olhos, parecendo assustada. "Precisamos ter cuidado. Eles estão aqui." Antes que pudessem questioná-la, um som de passos apressados ecoou pelo corredor, vindo em sua direção. O grupo se virou, com as lanternas tremendo enquanto iluminavam o caminho de volta. "Acho que é melhor voltarmos para a entrada", sugeriu Clara, tentando manter a calma na voz. Enquanto recuavam pelo corredor, os sons aumentavam, como se algo ou alguém estivesse o seguindo. O hospital parecia ganhar vida própria, cada sombra parecia se mover, cada som parecia amplificado pelo silêncio opressor. Finalmente, chegaram à entrada principal, ofegantes e com os corações acelerados. Clara fechou a porta atrás de si, tentando bloquear a sensação de perigo iminente. "Isso foi intenso", disse Dani, ainda segurando a câmera firmemente. Sofia assentiu, ainda segurando seu talismã. "E mal começamos." Clara olhou para seus amigos, sabendo que aquela noite seria longa e cheia de desafios. "Vamos descansar um pouco e nos preparar para continuar. Precisamos estar prontos para o que quer que esteja lá dentro." O grupo assentiu, concordando silenciosamente enquanto se preparavam para a próxima fase de sua exploração, cientes de que o hospital guardava segredos sombrios que estavam apenas começando a desvendar.
O grupo se acomodou no saguão, suas lanternas lançando sombras dançantes nas paredes pichadas. Clara abriu a mochila e distribuiu barras de cereal e garrafas de água. Precisavam de energia para a exploração que ainda estava por vir. Tem certeza de que quer continuar? Perguntou Lucas, tentando esconder seu nervosismo. O que aconteceu agora há pouco foi assustador. Clara assentiu. Estamos aqui para descobrir a verdade. Se algo realmente está assombrando este lugar, precisamos saber. Dani, ajustando a câmera, deu um sorriso encorajador. E ainda temos muitas fotos para tirar. Vamos fazer isso valer a pena. Sofia ficou em silêncio, sentindo a tensão no ar. Algo está tentando nos alertar. Precisamos estar prontos para qualquer coisa. Depois de um breve descanso, Clara liderou o grupo de volta aos corredores sombrios. A escuridão parecia mais densa, e o silêncio era pontuado apenas pelos sussurros de seus passos no chão coberto de poeira. Enquanto caminhavam, ouviram novamente os gemidos que haviam interrompido sua exploração inicial. Clara sinalizou para que parassem, levantando a lanterna. Precisamos descobrir de onde isso está vindo. Eles seguiram o som, que os levou a um corredor secundário, onde a luz parecia se dissipar mais rápido. As portas ao longo do corredor estavam entreabertas, revelando quartos de pacientes em ruínas, com camas enferrujadas e cadeiras de rodas abandonadas. Foi então que viram algo que os fez parar. No final do corredor, uma figura indistinta parecia flutuar no ar, uma sombra etérea que não tinha rosto ou forma definida. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas deu um passo à frente, determinada a descobrir o que era. Sofia, você sente alguma coisa? Perguntou em um sussurro. Sofia fechou os olhos e respirou fundo. Sim, isso não é um espírito amigável. Está cheio de dor e raiva. Lucas olhou ao redor, buscando uma explicação lógica. Talvez seja apenas um truque da luz. De repente, a figura se desfez no ar, deixando apenas o silêncio opressor. Dani, que estava capturando tudo com sua câmera, soltou um suspiro de alívio. Vocês viram isso? Espero que a câmera tenha pegado. Clara se aproximou do local onde a figura havia desaparecido, encontrando um diário velho no chão. O diário estava coberto de poeira e parecia ter sido esquecido por décadas. Acho que isso pode nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui. Enquanto voltavam para o saguão, Clara abriu o diário, revelando páginas amarelecidas e escritas com uma caligrafia apressada. As primeiras entradas eram registros comuns de pacientes, mas conforme avançavam, as anotações se tornavam cada vez mais perturbadoras. Esses pacientes estavam sendo submetidos a experimentos horríveis, disse Clara, seus olhos se arregalando enquanto lia. E alguns deles nunca saíram daqui. Sofia olhou em volta, sentindo uma presença constante. Eles ainda estão aqui, presos neste lugar. Antes que pudessem discutir mais, um som alto e estridente ecoou pelos corredores, como se algo pesado tivesse caído. O grupo se levantou, alertas. Precisamos verificar isso, disse Clara, guardando o diário na mochila. Seguiram o som, que os levou a uma ala diferente do hospital. As paredes estavam cobertas de mofo e o cheiro de podridão era quase insuportável. Cada passo que davam parecia ecoar mais alto, como se o hospital estivesse amplificando seus movimentos. Ao entrarem em uma sala grande, que parecia ter sido uma sala de cirurgia, viram um armário de metal tombado no chão. Ferramentas antigas estavam espalhadas ao redor, algumas ainda manchadas de ferrugem e sangue seco. Isso não é nada bom, murmurou Lucas. Sofia se aproximou de uma maca antiga, seus olhos cheios de compaixão. Aqui, eles sofreram. Podemos sentir a dor impregnada neste lugar. Dani começou a tirar fotos, capturando cada detalhe macabro. Essas imagens vão contar uma história assustadora. De repente, a porta da sala se fechou com um estrondo, fazendo todos saltarem de susto. Clara correu para a porta, tentando abri-la, mas estava trancada. Estamos presos aqui. Sofia se concentrou, tentando se conectar com a energia ao redor. Eles estão tentando nos assustar. Precisamos manter a calma. Depois de alguns momentos que pareceram uma eternidade, a porta se abriu sozinha, como se algo invisível os estivesse observando. Clara olhou para o grupo, determinada a não deixar o medo dominá-los. Vamos sair daqui e continuar nossa busca. Ao deixarem a sala, sentiram uma sensação de alívio, mas também de urgência. O hospital estava claramente guardando segredos que não queria revelar facilmente,
e o grupo sabia que a noite ainda lhes reservava muitos desafios. O grupo voltou ao saguão principal, os corações ainda acelerados pela experiência na sala de cirurgia. Clara abriu o diário que haviam encontrado anteriormente, folheando as páginas com cuidado. Precisamos entender o que aconteceu aqui para saber com o que estamos lidando. Sentados em um círculo, Clara começou a ler em voz alta. As primeiras entradas eram relatos comuns de um hospital em funcionamento, mas logo as notas se tornaram sombrias e perturbadoras. Eram descrições de experimentos médicos cruéis, onde os pacientes eram submetidos a tratamentos desumanos. Isso é horrível, disse Lucas, sentindo um arrepio na espinha. Essas pessoas sofreram muito aqui. Sofia assentiu, sentindo a energia pesada do lugar. E seus espíritos estão presos, buscando justiça. Precisamos ajudar. Enquanto Clara lia mais sobre os experimentos, Dani explorava os arredores com sua câmera. Ele se concentrou em capturar imagens de objetos esquecidos e salas abandonadas. Cada clique de sua câmera parecia ecoar pelo hospital vazio, como um lembrete constante de que não estavam sozinhos. De repente, Dani encontrou um conjunto de documentos escondidos em uma gaveta trancada. Olhem só isso, disse ele, trazendo os papéis para o grupo. Esses documentos parecem ser registros médicos adicionais. Clara examinou os documentos, que continham detalhes de pacientes específicos e os experimentos que sofreram. Isso confirma o que lemos no diário. Esses pacientes foram tratados de forma desumana. Lucas olhou para as anotações, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Essas pessoas merecem justiça. Precisamos descobrir mais. O grupo decidiu explorar uma ala diferente do hospital, onde esperavam encontrar mais evidências. Caminharam pelos corredores escuros e úmidos, sentindo o cheiro de mofo e a sensação de abandono. Ao entrarem em uma ala pediátrica, o ar parecia mais frio, e as paredes estavam decoradas com murais desbotados de animais e personagens infantis. A visão dos brinquedos espalhados pelo chão dava um toque de tristeza ao ambiente. É difícil acreditar que crianças estavam aqui, disse Sofia, segurando um ursinho de pelúcia surrado. Eram inocentes, e ainda assim, sofreram tanto. Clara apontou para uma porta que parecia diferente das outras. Vamos dar uma olhada ali. Entraram na sala e encontraram um laboratório improvisado. Equipamentos antigos estavam cobertos de poeira, e frascos de substâncias desconhecidas alinhavam as prateleiras. No centro da sala, uma maca estava cercada por instrumentos médicos rústicos. Este lugar é um pesadelo, disse Lucas, olhando ao redor com horror. Dani começou a tirar fotos, capturando cada detalhe macabro. Isso é importante. Precisamos documentar tudo. Sofia fechou os olhos, tentando se conectar com o ambiente. De repente, ela sentiu uma presença forte, quase esmagadora. Eles estão aqui. Todos eles. Clara se aproximou da maca, notando marcas profundas e arranhões na superfície. Esses pacientes estavam desesperados para escapar. Enquanto exploravam o laboratório, ouviram um som baixo e contínuo, como se alguém estivesse chorando. Todos pararam, tentando localizar a fonte do som. Clara direcionou a lanterna para um armário no canto da sala. Com cuidado, ela abriu a porta do armário, revelando uma pequena figura curvada, envolta em sombras. Era um espírito, um paciente jovem, com os olhos cheios de tristeza e dor. A visão fez o grupo recuar, com os corações pesados. Por favor, ajudem-me, sussurrou o espírito, sua voz fraca e desesperada. Sofia se ajoelhou ao lado do espírito, estendendo a mão em um gesto de conforto. Estamos aqui para ajudar. Vamos descobrir o que aconteceu com você e garantir que seus sofrimentos sejam conhecidos. O espírito assentiu, desaparecendo lentamente, deixando apenas a sensação de tristeza no ar. Clara olhou para seus amigos, sabendo que aquela noite estava apenas começando. Precisamos continuar. Há mais segredos a serem descobertos aqui. Ao saírem do laboratório, sentiram a atmosfera do hospital se tornar ainda mais opressora. Cada sombra parecia se mover, e cada som parecia ecoar como um grito silencioso. Mas o grupo estava determinado a descobrir a verdade, a libertar os espíritos presos e a trazer à luz os horrores que foram enterrados no tempo. Os corredores sombrios do hospital se tornaram um labirinto de mistérios e perigos, mas o grupo avançou com determinação. Clara liderava o caminho, segurando a lanterna com firmeza. Cada passo ecoava como um lembrete constante de que estavam sendo observados. Sinto que estamos sendo guiados, disse Sofia,
sua voz tremendo ligeiramente. Os espíritos querem que descubramos algo. Dani ajustou sua câmera e começou a tirar fotos, documentando cada detalhe macabro. Vamos capturar tudo. Talvez possamos entender melhor o que aconteceu aqui. Ao explorarem um novo corredor, começaram a ouvir sussurros abafados. Parecia que as paredes estavam falando, compartilhando segredos esquecidos. Clara se aproximou de uma porta entreaberta e acendeu a lanterna para ver melhor. Dentro da sala, havia uma série de retratos pendurados nas paredes. As fotos antigas mostravam pacientes e funcionários do hospital, todos com expressões vazias e olhos sem vida. Essas pessoas passaram por muita coisa, disse Clara, sentindo um peso em seu coração. Lucas se aproximou, examinando os retratos de perto. Acho que muitos desses pacientes foram vítimas dos experimentos. Precisamos descobrir mais sobre eles. Sofia olhou para as fotos, sentindo a presença dos espíritos presos dentro delas. Eles estão tentando se comunicar conosco. Dani tirou fotos dos retratos, tentando capturar a essência das almas que pareciam viver nas imagens. Essas fotos são importantes. Elas contam uma história que precisa ser ouvida. De repente, a temperatura na sala caiu drasticamente. O ar ficou gelado e as luzes das lanternas começaram a piscar. Sofia estremeceu, sentindo a presença de algo sombrio. Eles estão aqui. Precisamos estar prontos para qualquer coisa. Clara abriu a porta de um armário próximo, revelando uma coleção de instrumentos médicos enferrujados. Ao lado deles, havia mais documentos médicos, detalhando os experimentos realizados nos pacientes. Isso é horrível, murmurou Clara, folheando as páginas. Esses experimentos eram desumanos. Lucas pegou um dos documentos e começou a ler. Essas pessoas eram tratadas como cobaias. Precisamos expor isso. Sofia se concentrou, tentando se conectar com os espíritos ao seu redor. De repente, teve uma visão intensa. Uma cena do passado onde os pacientes estavam sendo torturados e experimentados. Eles sofreram muito, disse ela, com lágrimas nos olhos. Precisamos ajudá-los a encontrar paz. Enquanto Sofia compartilhava sua visão, Dani capturava tudo com sua câmera, tentando documentar cada detalhe. Essas imagens vão revelar a verdade. Clara olhou ao redor, sentindo a urgência da situação. Precisamos descobrir mais. Há algo escondido aqui que ainda não encontramos. O grupo saiu da sala e continuou explorando o hospital. Cada corredor parecia mais escuro e opressor, e o som de seus passos era acompanhado por ecos sombrios. Eles se depararam com uma porta trancada que parecia diferente das outras. Clara tentou abrir, mas estava firmemente fechada. Precisamos entrar aqui, disse Clara, determinada. Algo importante está do outro lado. Lucas encontrou uma chave antiga pendurada em um prego na parede. Talvez isso funcione. Com um clique, a porta se abriu, revelando uma sala escura e cheia de poeira. No centro da sala, havia uma mesa grande com um livro grosso de capa de couro. Clara se aproximou com cuidado, sentindo a energia pesada do lugar. O que é isso? Perguntou Dani, enquanto tirava fotos do ambiente. Clara abriu o livro, revelando páginas cheias de anotações detalhadas e diagramas dos experimentos. Este deve ser o diário do diretor do hospital. Ele documentou tudo. Lucas olhou por cima do ombro de Clara, lendo as entradas com interesse. Isso pode ser a chave para entender o que aconteceu aqui. Sofia se sentou no chão, sentindo a presença dos espíritos ao seu redor. Eles estão contando suas histórias. Precisamos ouvir. Enquanto Clara lia o diário, descobriu detalhes horríveis sobre os experimentos realizados nos pacientes. Eles eram submetidos a tratamentos cruéis, na esperança de encontrar uma cura milagrosa. Mas a maioria morreu em agonia. Lucas fechou os olhos, tentando imaginar o sofrimento que aquelas pessoas passaram. Isso é mais do que injusto. É um crime contra a humanidade. De repente, ouviram um som alto e estridente vindo do corredor. O grupo se levantou rapidamente, prontos para enfrentar o que quer que fosse. Vamos, disse Clara, determinada. Precisamos descobrir a verdade e trazer justiça a essas almas. Saíram da sala e seguiram o som, que os levou de volta ao saguão principal. O hospital parecia ainda mais opressor, e a sensação de perigo iminente era palpável. Estamos perto, disse Sofia, sentindo uma conexão forte com os espíritos. Eles estão nos guiando.
Clara olhou para seus amigos, sabendo que estavam em uma jornada perigosa, mas necessária. Vamos continuar. Precisamos libertar essas almas e expor a verdade. O grupo seguiu o som que os levou de volta ao saguão principal. A atmosfera estava ainda mais densa, e o ar parecia carregado de eletricidade. Clara segurava o diário do diretor do hospital com força, sabendo que ele continha a chave para entender os horrores que haviam ocorrido ali. Precisamos descobrir onde ele escondeu o resto das evidências, disse Clara, olhando ao redor. Há mais segredos enterrados aqui. Sofia, sentindo a presença dos espíritos, fechou os olhos e tentou se conectar com eles. Eles estão nos guiando para um lugar específico. Sinto que há uma sala trancada que guarda muitas respostas. Lucas olhou ao redor, tentando identificar qualquer pista. Precisamos procurar por uma sala que pareça fora do comum, algo que esteja escondido de propósito. Dani ajustou sua câmera e começou a explorar as paredes do saguão, procurando por qualquer anomalia. Às vezes, esses lugares têm passagens secretas ou entradas escondidas. Enquanto examinavam as paredes, notaram uma porta quase imperceptível, coberta de musgo e sujeira, no canto do saguão. Clara se aproximou e tentou abrir a porta, mas estava trancada. Deve haver uma chave por aqui, disse Clara, olhando em volta. Sofia se concentrou, sentindo uma energia forte emanando da porta. A chave está próxima. Podemos encontrá-la se procurarmos com cuidado. Depois de alguns minutos procurando, Lucas encontrou uma pequena caixa de madeira escondida sob uma pilha de escombros. Dentro, havia uma chave antiga, enferrujada pelo tempo. Deve ser essa, disse Lucas, entregando a chave a Clara. Com um clique, a porta se abriu, revelando uma escadaria que descia para um porão escuro. O ar estava denso e úmido, e a sensação de perigo era palpável. Vamos descer, disse Clara, acendendo a lanterna. Precisamos descobrir o que está escondido lá embaixo. A escada de metal rangia sob seus passos, e cada degrau parecia ecoar pelo porão. Ao chegarem ao fundo, encontraram um corredor estreito e claustrofóbico, iluminado apenas pela luz fraca de suas lanternas. Nojento aqui embaixo, murmurou Dani, tentando manter a calma enquanto tirava fotos do ambiente sombrio. O corredor levava a uma porta de metal maciça, trancada com vários cadeados. Clara usou a chave que encontraram para abrir os cadeados, e com um esforço conjunto, conseguiram abrir a porta. Dentro, a visão era de um pesadelo. A sala estava cheia de equipamentos de tortura, tabelas e diagramas detalhando os experimentos cruéis. Frascos de substâncias desconhecidas alinhavam as prateleiras, e havia registros médicos espalhados por toda a sala. Isso é um verdadeiro labirinto de horrores, disse Lucas, olhando ao redor com incredulidade. Sofia se aproximou de uma das tabelas e começou a ler os documentos. Esses pacientes passaram por torturas inimagináveis. Tudo em nome da ciência. Clara folheou o diário, comparando as anotações com os documentos que encontraram. Este era o epicentro de tudo. O diretor do hospital realizava seus experimentos aqui, longe dos olhos curiosos. Dani tirou fotos de cada detalhe, sabendo que essas imagens seriam cruciais para expor a verdade. Precisamos documentar tudo. O mundo precisa saber o que aconteceu aqui. Enquanto exploravam a sala, ouviram um som baixo e contínuo, como um lamento distante. Clara seguiu o som até uma parede no fundo da sala, onde encontrou um painel solto. Ao remover o painel, descobriram uma pequena sala secreta, onde vários objetos pessoais dos pacientes estavam guardados. Esses pertences pertenciam às vítimas dos experimentos, disse Sofia, sentindo uma tristeza profunda. Eles guardavam suas memórias e esperanças aqui. Clara encontrou um envelope contendo cartas dos pacientes, descrevendo suas experiências e implorando por ajuda. Isso precisa ser revelado. O mundo precisa saber a verdade. De repente, sentiram uma presença forte na sala. As luzes das lanternas piscaram, e o ar ficou gelado. Sofia se concentrou, tentando se comunicar com os espíritos. Estão aqui, disse Sofia, sua voz trêmula. Eles querem que revelemos a verdade, mas também que encontremos paz para eles. Clara assentiu, determinada. Precisamos continuar. Precisamos encontrar uma maneira de libertar esses espíritos. Lucas olhou ao redor, sentindo um misto de raiva e compaixão. Essas pessoas mereciam mais. Vamos garantir que suas histórias sejam conhecidas. Com os registros médicos, documentos e cartas em mãos, o grupo deixou a sala de horrores e voltou ao saguão principal.
A sensação de urgência era maior do que nunca, e sabiam que estavam mais perto de descobrir a verdade completa. Enquanto caminhavam de volta pelo corredor principal, o grupo sentia o peso dos segredos que haviam descoberto. Clara carregava o diário do diretor do hospital, determinada a desvendar toda a verdade. Estamos mais perto agora, disse Clara, iluminando o caminho à frente. Precisamos seguir em frente e encontrar mais evidências. Sofia, ainda abalada pelas visões e a presença dos espíritos, respirou fundo. Sinto que há mais a ser descoberto. Algo ainda nos espera. Dani, com a câmera em mãos, continuava a documentar cada detalhe. Vamos capturar tudo. Essas imagens serão a prova que precisamos. O grupo chegou a uma ala do hospital que parecia ter sido esquecida pelo tempo. As paredes estavam cobertas de mofo e rachaduras, e o chão estava cheio de detritos. A atmosfera era opressiva e carregada de uma energia sombria. Ao entrarem em uma sala de arquivos, encontraram uma coleção de pastas antigas e caixas cheias de documentos médicos. Clara começou a folhear as pastas, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudar a entender melhor o que havia acontecido ali. Esses arquivos são valiosos, disse Clara, passando as páginas rapidamente. Eles documentam cada experimento, cada paciente. Lucas se aproximou, pegando uma das pastas. Isso é mais do que eu esperava. Essas pessoas passaram por um inferno. Sofia olhou ao redor, sentindo a presença dos espíritos. Eles estão aqui. Eles querem que descubramos a verdade. De repente, ouviram um som alto e estridente, como metal arranhando metal. O grupo se virou, tentando localizar a fonte do som. Clara apontou a lanterna para um canto escuro da sala, onde viu um painel de metal parcialmente escondido. Vamos dar uma olhada ali, sugeriu Clara, aproximando-se do painel. Com esforço, conseguiram abrir o painel, revelando uma sala secreta atrás dele. A sala estava cheia de equipamentos médicos antigos e mais registros de experimentos. No centro, havia uma mesa coberta de instrumentos enferrujados e frascos de substâncias desconhecidas. Isso é um verdadeiro laboratório de horrores, disse Lucas, sentindo um arrepio na espinha. Dani começou a tirar fotos, documentando cada detalhe macabro. Essas imagens vão contar uma história horrível. Enquanto exploravam a sala, encontraram mais documentos detalhando os experimentos realizados nos pacientes. Cada página revelava novas atrocidades, e o grupo sentia a urgência de expor a verdade. Sofia, você pode sentir alguma coisa? Perguntou Clara, olhando para a médium. Sofia fechou os olhos, tentando se conectar com os espíritos. De repente, teve uma visão intensa. Uma cena do passado onde os pacientes estavam sendo submetidos a experimentos cruéis, suas vozes ecoando em agonia. Eles sofreram muito, disse Sofia, com lágrimas nos olhos. Precisamos ajudá-los a encontrar paz. Clara folheou o diário, encontrando mais detalhes sobre os experimentos. O diretor do hospital estava obcecado em encontrar uma cura milagrosa, mas acabou condenando essas pessoas a um destino terrível. Lucas olhou ao redor, sentindo um misto de raiva e compaixão. Essas pessoas mereciam mais. Vamos garantir que suas histórias sejam conhecidas. De repente, ouviram um som de passos apressados ecoando pelo corredor. O grupo se virou, com as lanternas tremendo enquanto iluminavam o caminho de volta. Alguém está aqui? Perguntou Dani, tentando manter a calma. Clara sinalizou para que continuassem, mas agora estavam todos mais alertas. Enquanto seguiam pelo corredor, ouviram vozes sussurradas e gemidos vindos de todas as direções. Estamos sendo observados, disse Sofia, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O grupo entrou em uma sala que parecia ter sido uma sala de conferências. As cadeiras estavam derrubadas e a mesa estava coberta de poeira. No centro da mesa, encontraram uma caixa de madeira com fechadura. Precisamos abrir isso, disse Clara, tentando encontrar uma maneira de abrir a caixa. Lucas encontrou uma ferramenta antiga em um dos cantos da sala e conseguiu forçar a fechadura. Dentro da caixa, havia mais documentos e um gravador de fitas. Isso pode ser importante, disse Clara, pegando o gravador. Talvez contenha gravações dos experimentos. Enquanto examinavam os documentos, ouviram um gemido baixo e contínuo que parecia vir de dentro da sala. Sofia olhou ao redor, tentando localizar a fonte do som. Está vindo debaixo da mesa, disse Sofia, apontando para um ponto específico. Ao se ajoelharem e levantarem a tampa de um alçapão escondido,
Descobriram um compartimento secreto onde estavam guardados mais arquivos e fitas de gravação. Clara pegou as fitas, sentindo que estavam mais perto da verdade. Vamos ouvir isso mais tarde, disse Clara, guardando as fitas na mochila. Precisamos continuar explorando. Ao saírem da sala, sentiram a atmosfera do hospital se tornar ainda mais opressora. Cada sombra parecia se mover, e cada som parecia ecoar como um grito silencioso. Mas o grupo estava determinado a descobrir a verdade, a libertar os espíritos presos e a trazer à luz os horrores que foram enterrados no tempo. O hospital estava envolto em um silêncio inquietante enquanto o grupo avançava, sentindo que estavam mais próximos da verdade do que nunca. As luzes das lanternas oscilavam, lançando sombras inquietantes nas paredes rachadas. Clara segurava as fitas de gravação e os documentos com força, determinada a desvendar todo o horror escondido naquele lugar. Precisamos encontrar um lugar seguro para ouvir essas fitas, disse Clara, olhando ao redor em busca de um local onde pudessem se sentar sem interrupções. Sofia, ainda sentindo a presença dos espíritos ao seu redor, fechou os olhos e tentou se conectar com eles novamente. Eles querem que ouçamos suas histórias. Precisamos estar prontos para qualquer coisa. Lucas encontrou uma sala que parecia ser uma antiga sala de espera. As cadeiras estavam derrubadas, e o ar estava cheio de poeira, mas pelo menos era um lugar onde poderiam se concentrar. Vamos ouvir as gravações aqui, disse Clara, colocando a fita no gravador e ajustando o volume. Enquanto a fita começava a girar, o som de vozes sussurradas encheu a sala. Eram gravações dos experimentos realizados no hospital, e cada voz era carregada de dor e sofrimento. O grupo ficou em silêncio, ouvindo atentamente enquanto as histórias dos pacientes se desenrolavam. Essas pessoas foram submetidas a torturas indescritíveis, disse Lucas, com os olhos marejados. Precisamos expor isso. Sofia, tocada pelas histórias, sentiu uma conexão profunda com os espíritos. Eles estão implorando por justiça. Precisamos ajudá-los. De repente, a temperatura na sala caiu drasticamente, e as vozes nas fitas se tornaram mais claras e desesperadas. Clara percebeu que os espíritos estavam tentando se comunicar com eles através das gravações. Precisamos descobrir como libertá-los, disse Clara, determinada. Não podemos deixar que continuem sofrendo. Enquanto continuavam a ouvir as fitas, uma visão intensa tomou conta de Sofia. Ela viu cenas de pacientes sendo amarrados a mesas, gritando de dor enquanto eram submetidos a experimentos cruéis. A visão foi tão vívida que Sofia quase desmaiou. Eles sofreram muito, disse Sofia, com lágrimas nos olhos. Precisamos ajudá-los a encontrar paz. Clara folheou os documentos, procurando por qualquer pista sobre como libertar os espíritos. O diretor do hospital menciona um ritual de purificação. Talvez isso possa ajudar. Lucas olhou para os documentos, tentando entender as instruções. Precisamos de alguns itens específicos para realizar o ritual. Vamos procurar no hospital. O grupo se levantou, determinado a encontrar tudo o que precisavam para realizar o ritual. A sensação de urgência era palpável, e cada passo que davam parecia ecoar como um grito silencioso pelos corredores vazios. Enquanto procuravam pelos itens, sentiram a presença dos espíritos os guiando. Cada corredor parecia mais escuro e opressor, e a sensação de perigo iminente era constante. Mas estavam determinados a trazer paz aos espíritos presos naquele lugar. Encontraram os itens necessários espalhados por várias salas do hospital. Uma vela antiga, um cálice de prata e um livro de feitiços antigo. Cada descoberta era acompanhada por uma sensação de alívio, como se estivessem mais próximos de libertar os espíritos. Temos tudo o que precisamos, disse Clara, segurando os itens com cuidado. Vamos realizar o ritual e trazer paz a essas almas. O grupo voltou ao saguão principal, onde sentiram que a energia era mais forte. Colocaram os itens no centro do saguão e formaram um círculo ao redor deles. Sofia, você precisa nos guiar, disse Clara, entregando o livro de feitiços à médium. Sofia assentiu, sentindo uma responsabilidade profunda. Vamos começar. Enquanto Sofia lia as palavras do ritual, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. As sombras nas paredes pareciam se mover, e um vento frio soprava pelo saguão. Os espíritos estavam presentes, esperando serem libertados. Clara e Lucas seguraram as mãos de Sofia, formando um círculo de energia. Dani, com a câmera em mãos, documentava cada momento, sabendo que isso era crucial para expor a verdade. Espíritos inquietos,
Nós ouvimos suas súplicas, disse Sofia, sua voz firme. Estamos aqui para trazer paz e justiça. Que suas almas sejam libertadas deste lugar de sofrimento. De repente, uma luz intensa preencheu o saguão, e os espíritos começaram a se manifestar ao redor do grupo. Suas formas etéreas eram carregadas de dor e desespero, mas também de esperança. Clara fechou os olhos, sentindo a energia poderosa ao seu redor. Estamos com vocês. Vamos garantir que suas histórias sejam conhecidas. Com as palavras finais do ritual, uma sensação de alívio tomou conta do saguão. Os espíritos começaram a desaparecer, suas formas se dissipando na luz. O ar ficou mais leve, e a sensação de perigo iminente começou a desaparecer. Conseguimos, disse Sofia, com lágrimas de alívio nos olhos. Eles estão livres. Clara olhou para seus amigos, sentindo uma sensação de realização. Fizemos o que era certo. Agora precisamos garantir que o mundo saiba o que aconteceu aqui. Enquanto o grupo se preparava para deixar o hospital, sabiam que haviam cumprido sua missão. Mas também sabiam que ainda havia mais a ser feito para expor a verdade e trazer justiça aos espíritos que haviam sofrido tanto. O grupo sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade ao completar o ritual e libertar os espíritos atormentados. No entanto, sabiam que sua missão ainda não estava concluída. A verdade sobre os horrores do hospital precisava ser exposta ao mundo. Temos que garantir que esses documentos e gravações sejam divulgados, disse Clara, guardando os itens cuidadosamente. Precisamos encontrar provas adicionais para confirmar o que descobrimos. Sofia, ainda recuperando-se das visões intensas, respirou fundo e assentiu. Os espíritos nos guiaram até aqui. Vamos continuar seguindo os sinais. O grupo decidiu explorar uma ala do hospital que ainda não haviam investigado. O corredor estava escuro e úmido, e o ar estava cheio de um cheiro metálico. As lanternas projetavam sombras nas paredes, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Enquanto caminhavam, ouviram um som abafado, como se alguém estivesse chorando. O grupo se deteve, tentando identificar a origem do som. Clara apontou a lanterna para uma porta no final do corredor. Vamos ver o que há lá dentro, disse Clara, abrindo a porta com cuidado. Dentro da sala, encontraram um antigo escritório, com móveis de madeira cobertos de poeira e papéis espalhados por todo lado. No centro da sala, havia uma mesa grande com uma pilha de documentos e um diário de capa preta. Isso pode ser importante, disse Clara, pegando o diário e folheando as páginas. As entradas no diário revelavam os pensamentos sombrios do diretor do hospital, sua obsessão por descobrir uma cura milagrosa e os experimentos cruéis que ele realizava nos pacientes. Cada página era mais perturbadora que a anterior, detalhando métodos desumanos e resultados horríveis. Esse homem era um monstro, disse Lucas, sentindo um nó na garganta. Ele sacrificou vidas em nome da ciência. Dani, documentando tudo com sua câmera, capturou imagens dos documentos e do diário. Precisamos garantir que essas evidências cheguem às mãos certas. Enquanto exploravam o escritório, Clara encontrou uma gaveta trancada na mesa. Usando uma chave encontrada no chão, conseguiu abrir a gaveta, revelando uma série de fitas de gravação adicionais e mais registros médicos. Isso é crucial, disse Clara, guardando as fitas na mochila. Essas gravações podem conter provas irrefutáveis. Sofia, ainda sentindo a presença dos espíritos, olhou ao redor com apreensão. Eles estão nos observando. Querem garantir que façamos a coisa certa. De repente, ouviram um som alto e estridente, como metal sendo arrastado. O grupo se virou, com as lanternas tremendo enquanto iluminavam o caminho de volta. Vamos sair daqui, disse Clara, sentindo a tensão aumentar. Precisamos levar essas provas para fora. Enquanto voltavam pelo corredor, sentiram a atmosfera se tornar ainda mais opressora. As sombras nas paredes pareciam se mover, e cada som parecia ecoar como um grito silencioso. Mas o grupo estava determinado a expor a verdade e trazer justiça aos espíritos que haviam sofrido tanto. Ao chegarem ao saguão principal, Clara colocou os documentos e as fitas de gravação na mesa, preparando-se para revisá-los novamente. Precisamos ouvir essas gravações e analisar os documentos com cuidado. Lucas encontrou um antigo toca-fitas em uma das salas adjacentes e conseguiu fazer funcionar. Enquanto a fita começava a girar, ouviram vozes sussurradas, carregadas de dor e desespero. As gravações revelavam detalhes adicionais dos experimentos, confirmando os horrores que haviam sido descritos nos documentos. Isso é mais do que suficiente para provar o que aconteceu aqui,
disse Clara, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Precisamos levar isso às autoridades. Dani continuava a documentar tudo com sua câmera, sabendo que essas imagens seriam cruciais para expor a verdade. Vamos garantir que essas provas sejam vistas por todos. Enquanto analisavam as gravações e os documentos, sentiram uma presença forte ao seu redor. Os espíritos estavam presentes, esperando que o grupo cumprisse sua promessa de expor os horrores do hospital. Sofia, você sente alguma coisa? Perguntou Clara, olhando para a médium. Sofia fechou os olhos, tentando se conectar com os espíritos. Eles estão gratos pelo que estamos fazendo, mas ainda mais a ser revelado. De repente, ouviram um som de passos apressados ecoando pelo corredor. O grupo se virou, com as lanternas tremendo enquanto iluminavam o caminho de volta. Precisamos descobrir quem ou o que está nos observando, disse Clara, determinada. Não podemos deixar nada escapar. Seguiram o som dos passos, que os levou a uma sala no fundo do hospital. A porta estava trancada, mas conseguiram forçá-la a abrir. Dentro, encontraram uma série de arquivos e registros adicionais, detalhando experimentos ainda mais cruéis e resultados desastrosos. Essas pessoas merecem justiça, disse Lucas, sentindo um misto de raiva e compaixão. Vamos garantir que suas histórias sejam conhecidas. Com os novos documentos e gravações em mãos, o grupo voltou ao saguão principal. Sabiam que haviam reunido provas suficientes para expor a verdade e trazer justiça aos espíritos que haviam sofrido tanto. Determinado a revelar a verdade, o grupo voltou ao saguão principal, carregando os novos documentos e gravações que encontraram. As provas que acumularam pintavam um quadro claro dos horrores infligidos aos pacientes do hospital. Mas sentiam que ainda havia algo crucial a ser descoberto. Precisamos verificar as áreas que ainda não exploramos, disse Clara, sentindo uma urgência crescente. Há algo que o diretor tentou esconder e é isso que precisamos encontrar. Sofia, guiada pela presença dos espíritos, apontou para um corredor que levava a uma sala trancada. Sinto que há algo muito importante lá dentro. Eles querem que vejamos isso. Com as lanternas em mãos, o grupo caminhou até a porta trancada. Clara tentou abri-la, mas estava firmemente trancada e parecia mais resistente do que as outras. Precisamos encontrar um jeito de abrir essa porta, disse Lucas, examinando a fechadura. Dani olhou em volta e notou uma alavanca enferrujada na parede próxima. Talvez isso ajude. Clara puxou a alavanca, e a porta se abriu com um estalo alto. A sala à sua frente estava envolta em uma escuridão profunda, e o ar estava denso e úmido. Ao entrarem, sentiram uma energia pesada, como se algo muito antigo e poderoso estivesse à espreita. O que quer que esteja aqui é importante, disse Clara, iluminando o caminho à frente. No centro da sala, encontraram um pedestal de pedra, sobre o qual havia um livro antigo e um crânio humano. O livro estava coberto de runas e símbolos estranhos, e o crânio parecia ter marcas de rituais. Isso deve ser o que o diretor estava tentando esconder, disse Lucas, aproximando-se com cautela. Clara pegou o livro, sentindo uma energia estranha emanando dele. Essas runas parecem estar relacionadas aos rituais que ele realizava. Sofia olhou ao redor, sentindo a presença dos espíritos se intensificar. Eles estão tentando nos dizer algo. Precisamos decifrar isso. De repente, as luzes das lanternas começaram a piscar, e uma força invisível varreu a sala. O ar ficou gelado, e as sombras nas paredes pareceram se aproximar, formando figuras indistintas. Estamos sendo atacados, disse Dani, tentando capturar as imagens com sua câmera. Clara segurou o livro com firmeza, tentando decifrar as runas. Precisamos completar o ritual de purificação. Isso é o que vai libertar os espíritos definitivamente. Lucas e Dani formaram um círculo ao redor do pedestal, enquanto Clara lia as palavras do ritual. A energia na sala se intensificou, e as figuras sombrias começaram a se mover mais rápido, como se estivessem tentando impedir o grupo. Sofia, precisamos da sua ajuda, disse Clara, segurando a mão da médium. Sofia concentrou-se, sentindo a conexão com os espíritos. Estamos aqui para libertá-los. Por favor, nos guiem. Com as palavras finais do ritual, uma luz intensa preencheu a sala, e as figuras sombrias começaram a desaparecer. A força invisível que os atacava enfraqueceu, e o ar ficou mais leve. Os espíritos que antes estavam presos agora começaram a se dissipar, livres de seu sofrimento. Conseguimos, disse Clara, com um suspiro de alívio. Eles estão finalmente livres. Lucas olhou ao redor,
sentindo uma paz incomum na sala. Fizemos a coisa certa. Precisamos garantir que essas provas cheguem ao público. Dani, ainda documentando cada detalhe, assentiu. Vamos sair daqui e levar tudo isso às autoridades. Enquanto o grupo se preparava para deixar o hospital, sentiram uma sensação de realização. Haviam libertado os espíritos presos e reunido provas suficientes para expor os horrores do hospital. Sabiam que a batalha não estava completamente vencida, mas haviam dado um passo crucial na busca por justiça. Ao saírem do hospital, o ar fresco da noite parecia mais acolhedor. Olharam para a silhueta sombria do prédio, sentindo que tinham cumprido uma missão importante. Vamos garantir que o mundo saiba o que aconteceu aqui, disse Clara, determinada. Sofia, sentindo uma sensação de paz, sorriu. Os espíritos estão em paz agora. Fizemos o que era certo. O grupo se afastou do hospital, carregando as provas que reuniram e a certeza de que haviam cumprido sua missão. Mas sabiam que ainda havia mais a ser feito para trazer justiça completa às almas que haviam sofrido tanto. Com a última batalha no hospital atrás deles, o grupo sentiu a urgência de finalizar sua missão. Apesar de terem libertado muitos dos espíritos presos, sabiam que havia mais a ser feito para garantir a paz completa das almas atormentadas. Temos que realizar o ritual de purificação no lugar certo para garantir que todos os espíritos sejam libertados, disse Clara, segurando os itens rituais com firmeza. Sofia, ainda conectada com as energias do hospital, sentiu uma vibração intensa. O epicentro de todo esse mal é a antiga sala de operações. É lá que precisamos realizar o ritual. Guiados por Sofia, o grupo retornou aos corredores escuros do hospital, desta vez com um propósito claro e uma determinação renovada. Cada passo era acompanhado pelo eco de seus passos, um lembrete constante do que haviam descoberto. Ao chegarem à sala de operações, sentiram uma energia pesada, quase sufocante. As sombras nas paredes pareciam se mover, como se os espíritos estivessem aguardando o desfecho. Vamos começar, disse Clara, posicionando os itens rituais no centro da sala. Lucas e Dani formaram um círculo ao redor de Clara e Sofia, criando uma barreira protetora contra qualquer interferência. Dani preparou sua câmera, pronta para documentar cada momento. Sofia, segurando o livro de feitiços, começou a entoar as palavras do ritual. Sua voz firme e clara ecoava pela sala, misturando-se com as sombras ao redor. As palavras antigas tinham um poder próprio, ressoando nas paredes e nos corações dos presentes. Enquanto o ritual progredia, a atmosfera na sala começou a mudar. A luz das lanternas ficou mais fraca, substituída por um brilho etéreo que emanava dos itens rituais. Os espíritos começaram a se manifestar, suas formas etéreas surgindo nas sombras. Espíritos inquietos, nós ouvimos suas súplicas e estamos aqui para libertá-los, disse Sofia, com uma autoridade que parecia vir de outro lugar. Que suas almas encontrem paz e justiça. Com as palavras finais do ritual, uma luz intensa preencheu a sala, iluminando cada canto escuro e dissipando as sombras. Os espíritos começaram a desaparecer, suas formas se desintegrando na luz, finalmente livres de seu tormento. Clara, sentindo a energia poderosa ao seu redor, fechou os olhos e fez uma prece silenciosa pelos espíritos. Vocês estão livres agora. Que encontrem a paz que tanto merecem. Lucas olhou ao redor, sentindo uma paz incomum na sala. Fizemos a coisa certa. Eles estão em paz. Dani, ainda documentando cada detalhe, assentiu. Precisamos levar essas provas para o mundo. Vamos garantir que a verdade seja conhecida. Enquanto o grupo se preparava para deixar o hospital, sentiram uma sensação de realização e propósito. Haviam cumprido sua missão e libertado os espíritos presos. Mas sabiam que a batalha não estava completamente vencida. Ao saírem do hospital, o ar fresco da noite parecia mais acolhedor. Olharam para a silhueta sombria do prédio, sentindo que tinham cumprido uma missão importante. Vamos garantir que o mundo saiba o que aconteceu aqui, disse Clara, determinada. Não vamos deixar que esses horrores sejam esquecidos. Sofia, sentindo uma sensação de paz, sorriu. Os espíritos estão em paz agora. Fizemos o que era certo. O grupo se afastou do hospital, carregando as provas que reuniram e a certeza de que haviam cumprido sua missão. Mas sabiam que ainda havia mais a ser feito para trazer justiça completa às almas que haviam sofrido tanto. Ao voltarem para a civilização, o grupo começou a planejar como revelar as provas que reuniram.
Sabiam que precisavam agir com cuidado para garantir que as evidências fossem aceitas e que a verdade fosse conhecida. Vamos contactar jornalistas e investigadores, sugeriu Clara. Precisamos garantir que essas provas sejam analisadas e divulgadas de maneira adequada. Lucas, ainda emocionado pela experiência, concordou. Vamos fazer isso da forma certa. Essas pessoas merecem justiça. Dani, já preparando o material para divulgação, começou a organizar as fotos e gravações. Essas imagens e gravações vão contar a história completa. Precisamos garantir que sejam vistas por todos. Com um plano em mente, o grupo sentiu uma nova onda de determinação. Haviam enfrentado horrores inimagináveis e libertado espíritos presos, mas agora tinham a responsabilidade de garantir que esses horrores fossem expostos ao mundo. Enquanto se afastavam do hospital, olharam para trás uma última vez, sentindo uma mistura de alívio e responsabilidade. Sabiam que haviam cumprido uma missão importante, mas que ainda havia mais a ser feito para garantir justiça completa. Fizemos o que era certo, disse Clara, com um suspiro de alívio. Vamos garantir que o mundo saiba a verdade. Com essa determinação, o grupo partiu para expor os horrores do hospital, levando consigo as provas e a certeza de que haviam libertado muitas almas atormentadas. E enquanto avançavam em sua missão, sabiam que haviam feito a diferença, trazendo justiça e paz às almas que tanto sofreram. Com o ritual concluído e os espíritos libertados, o grupo sabia que sua missão no hospital estava quase completa. Clara, ainda segurando o diário do diretor e os documentos, sentia o peso da responsabilidade de garantir que as provas fossem divulgadas. O próximo passo é garantir que essas evidências cheguem às mãos certas, disse Clara, determinada. Precisamos levar isso às autoridades e aos jornalistas para que a verdade seja conhecida. Sofia, sentindo uma sensação de paz, sorriu. Os espíritos estão finalmente em paz. Fizemos a coisa certa. O grupo deixou o hospital com uma sensação de realização, sabendo que haviam libertado as almas atormentadas e exposto os horrores que haviam ocorrido ali. Ao caminhar pelo terreno escuro, o ar fresco da noite parecia mais acolhedor e leve. Ao chegarem ao carro, Clara olhou para o hospital uma última vez. Vamos garantir que a história deles seja contada e que ninguém mais sofra como eles sofreram. Lucas e Dani concordaram, sentindo a importância de sua missão. Vamos fazer isso da forma certa, disse Lucas. Essas provas precisam ser analisadas e divulgadas de maneira adequada. Dani, sempre com sua câmera pronta, começou a organizar as fotos e gravações que haviam feito durante a exploração. Essas imagens vão contar a história completa. Precisamos garantir que sejam vistas por todos. O grupo voltou para a cidade, cada um sentindo uma mistura de alívio e responsabilidade. Sabiam que ainda havia trabalho a ser feito para garantir que a verdade fosse conhecida e que a justiça fosse feita. Nos dias seguintes, Clara e o grupo trabalharam incansavelmente para organizar as provas e entrar em contato com jornalistas e autoridades. Sabiam que a verdade precisava ser exposta de maneira cuidadosa e precisa. A história desses pacientes precisa ser contada, disse Clara, enquanto revisava os documentos e gravações. Não podemos deixar que esses horrores sejam esquecidos. Lucas, ainda emocionado pela experiência, ajudou a compilar um relatório detalhado com todas as evidências que haviam reunido. Vamos garantir que tudo esteja bem documentado. Precisamos ser meticulosos. Dani, enquanto editava as imagens e vídeos, sentia a importância de cada detalhe. Essas imagens são a chave para entender o que aconteceu. Precisamos garantir que sejam vistas. Sofia, sempre em sintonia com os espíritos, sentia uma sensação de paz crescente. Eles estão finalmente em paz. Fizemos a coisa certa. Ao entregarem o relatório às autoridades e jornalistas, sentiram uma onda de alívio e satisfação. Sabiam que haviam feito o possível para garantir que a verdade fosse conhecida e que a justiça fosse feita. Conseguimos, disse Clara, com um sorriso de alívio. A verdade será conhecida. Essas almas terão a justiça que merecem. Lucas, sentindo uma sensação de realização, assentiu. Fizemos a coisa certa. Agora, é com eles. Dani, sempre documentando cada momento, sorriu. Essas imagens vão contar a história que precisa ser contada. Vamos garantir que todos saibam. Sofia, sentindo a presença dos espíritos ao seu redor, sussurrou uma última prece. Vocês estão finalmente livres. Que encontrem a paz que tanto merecem. O grupo se reuniu uma última vez para refletir sobre a experiência e o impacto que tiveram.
Sabiam que haviam enfrentado horrores inimagináveis, mas também sabiam que haviam trazido luz e justiça às almas que tanto sofreram. Fizemos a diferença, disse Clara, olhando para seus amigos. Juntos, trouxemos justiça a essas almas e garantimos que sua história fosse contada. Lucas, Dani e Sofia concordaram, sentindo uma conexão profunda e um senso de realização. Sabiam que a jornada tinha sido difícil, mas que haviam cumprido sua missão com coragem e determinação. Ao se despedirem, cada um sabia que a experiência no hospital os havia mudado para sempre. Haviam enfrentado seus medos, libertado espíritos atormentados e garantido que a verdade fosse conhecida. E, enquanto voltavam às suas vidas, sabiam que sempre carregariam consigo a lembrança do que haviam feito. A história dos horrores do hospital abandonado foi finalmente revelada, e a justiça foi feita para as almas que sofreram tanto. E, embora a batalha estivesse vencida, sabiam que sempre estariam prontos para enfrentar o desconhecido e trazer luz às sombras. O grupo havia cumprido sua missão, trazendo justiça aos espíritos atormentados do hospital abandonado. Com as provas nas mãos das autoridades e jornalistas, sentiam que haviam orado as almas que tanto sofreram. Finalmente podemos respirar aliviados, disse Clara, enquanto se reuniam para uma última conversa sobre tudo o que haviam passado. Fizemos algo importante e impactante. Sofia, sempre sensível às energias ao seu redor, sorriu com uma paz interior. Sinto que os espíritos estão em paz. Eles finalmente encontraram descanso. Lucas, que havia sido cético no início da jornada, agora tinha uma nova perspectiva. Nunca imaginei que passaríamos por isso. Foi aterrorizante, mas também transformador. Dani, revisando as fotos e vídeos que capturaram, sentiu uma profunda conexão com as histórias que documentaram. Essas imagens vão contar a história que precisa ser contada. Cada detalhe é crucial. Com tudo resolvido, o grupo decidiu se reunir em um café local para refletir sobre a experiência. O ambiente acolhedor e familiar era um contraste bem-vindo ao hospital sombrio e opressor que haviam explorado. Passamos por muita coisa juntos, disse Clara, enquanto tomavam suas bebidas quentes. Essas experiências nos mudaram de várias maneiras. Sofia assentiu, sentindo a presença calma dos espíritos ao seu redor. Aprendi muito sobre a importância de ouvir e respeitar as energias que nos cercam. E, mais do que isso, sobre a necessidade de justiça para aqueles que sofreram. Lucas, olhando para o grupo, sentiu um profundo senso de gratidão. Vocês foram incrivelmente corajosos. Nunca pensei que seria possível enfrentar algo assim e sair mais forte. Dani, sempre com um sorriso otimista, disse, e agora sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Temos uma missão importante de garantir que a verdade seja conhecida. Enquanto refletiam sobre suas experiências, perceberam que a jornada havia criado laços profundos entre eles. Haviam enfrentado seus piores medos e emergido mais fortes, mais conectados e mais determinados a fazer o bem. Sinto que temos uma responsabilidade contínua, disse Clara. Não apenas para expor o que aconteceu no hospital, mas para garantir que histórias como essas nunca sejam esquecidas. Sofia concordou, sentindo uma sensação de propósito. Precisamos continuar a trazer luz às sombras, a revelar a verdade e a garantir justiça para aqueles que não podem falar por si mesmos. Lucas, agora um verdadeiro crente no sobrenatural, acrescentou, e precisamos educar as pessoas sobre a importância de respeitar e entender o desconhecido. Há muito mais neste mundo do que podemos ver. Dani, sempre o documentarista, concluiu, e precisamos continuar a capturar essas histórias. Cada imagem, cada gravação é uma peça de um quebra-cabeça maior que pode mudar o mundo. Enquanto o grupo se despedia, cada um sentia uma sensação de encerramento, mas também de um novo começo. Haviam cumprido sua missão no hospital, mas sabiam que sua jornada como defensores da verdade e da justiça estava apenas começando. Sempre estaremos prontos para enfrentar o desconhecido juntos, disse Clara, com um sorriso confiante. E sempre estaremos prontos para lutar pela justiça. Sofia, Lucas e Dani concordaram, sabendo que tinham formado uma equipe forte e dedicada. Juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio, trazer à luz qualquer verdade e garantir que nunca mais houvesse injustiças enterradas no passado. E enquanto se afastavam do café, cada um sentia a presença dos espíritos que haviam libertado, uma lembrança constante de que suas ações tinham um impacto duradouro. Haviam trazido paz a almas atormentadas e justiça a histórias esquecidas. E, acima de tudo, haviam descoberto a força que tinham juntos. A história do hospital abandonado agora era conhecida,
e as almas que haviam sofrido tanto finalmente estavam em paz. E, embora a batalha estivesse vencida, sabiam que sempre estariam prontos para enfrentar o desconhecido e trazer luz às sombras.